caros irmãos, minhas caras e digníssimas irmãs e irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe a cada um de nós nesta casa que nos acolhe. A doutrina espírita é uma doutrina progressista que vem nos convidar à grande realização de uma viagem interior no mundo íntimo de cada um de nós. E essa nossa viagem em busca da felicidade, porque todas as criaturas humanas, na atual conjuntura do planeta Terra, os 8,5 bilhões de criaturas humanas que povoam o planeta Terra, está em busca da tua felicidade interior. E essa busca da nossa felicidade começou quando o Supremo Senhor da Vida, o governador espiritual do planeta Terra, aquele que seria conhecido por todos nós, o meigo Rabi da Galileia. Como todos nós sabemos, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ciente dessa pergunta, sabemos que o universo, segundo a astronomia, a astrofísica, a ciência moderna, vai dizer que o nosso universo surgiu aproximadamente 13,5 bilhões de anos. A teoria do Big Bang, o surgimento do universo. E com o surgimento do universo surgiu todos os mundos, todos os sistemas solares, todas as galáxias e o nosso planeta Terra, que 4,5 bilhões de anos tem como governador espiritual do nosso planeta Jesus, o Filho do Homem. E quando eu chego a essa conclusão, e que todos nós neste auditório sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, significa que Jesus, aquele jovem notável que viveu na Galileia aos 33 anos de idade, que seria crucificado, 1,75 m de altura, cabelos cor de ambar encaracolados, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues, no livro Primícias de um Reino, iria dizer que a majestade, a jovialidade daquele espírito notável que caminhava nas areias tépidas do mar de Genezaré, iria realizar grandes prodígios, porque ele é o Filho do Homem, o governador espiritual do planeta Terra. Então, se ele é o governador espiritual do planeta Terra, significa que ele tem 4,5 bilhões de anos de evolução espiritual. Significa que Jesus tem mais de 30 bilhões de anos de evolução. O Jesus que nós conhecemos, ele surgiu bem antes do surgimento da teoria do Big Bang, da teoria do surgimento do universo, conforme está no próprio livro A Gênese, que vai falar que o mundo espiritual já existia antes do surgimento dos universos físicos como nós o entendemos. Portanto, para que a gente tenha a dimensionalidade desse grande arcano divino, desse espírito altamente evoluído, que desceu das regiões siderais, das regiões celestiais, para mergulhar
no mundo de provas e de expiações, em um mundo em grande transição nos seus valores éticos e morais, ele veio à Terra. Ele veio à Terra naquele momento cruciante da história da humanidade, em um momento em que a velha Galileia, a Palestina, atravessava verdadeiros momentos de turbulências políticas e sociais. No dizer de um amigo nosso, espírita, o nosso querido Djalma Argolo, que escreveu um livro nos anos 90, cujo título do livro chama-se Quando o Amor Veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a materialização do amor mais puro, através daquele jovem notável que aos 30 anos de idade iria sair semeando a semente de vida eterna no coração de cada um de nós. 2000 anos se passaram. 2018 anos se passaram. E nós, em pleno século XXI, hoje, estamos aqui ainda não conseguindo entender a grande mensagem que o Rabi legou à humanidade. Quando, em um determinado momento da sua vida, Jesus, que realizava milagres, curas, iria acontecer um dos momentos mais intrigantes da história do Evangelho de Jesus, quando Jesus iria apresentar para a humanidade o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças, Jesus iria falar das 7 bem-aventuranças. E quando o povo das cidades ribeirinhas da Galileia, do mar de Tiberíades, tomou conhecimento de que o Messias prometido, que curava, limpava os corpos dos leprosos, que fazia com que os cegos voltassem a ver a luz do mundo, a luz da vida, aquele que andava sobre o mar, aquele que expulsava os espíritos imundos, ele estava no Sermão do Monte para falar das 7 nobres verdades do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. E foi naquele momento que Jesus, no sopé da montanha, e que o povo atravessou de barco para ouvir o Messias prometido. Havia, segundo a narrativa de Mateus, aproximadamente 5.000 pessoas, de várias classes sociais. A maioria do povo que buscava Jesus era povo como nós, pessoas simples, que buscava o maná da vida. A multidão chegou. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Rabi, há uma legião, há uma multidão. Eles estão com fome, Rabi. O que vamos fazer para saciar a fome deste povo? Eu vou dar uma pausa. Eu cheguei do trabalho. Eu vim do outro lado da cidade. E vim sem tomar café. Eu estou com fome. Eu sentei lá no fundo do auditório quando eu cheguei, enquanto minha irmã apresentava o trabalho. E na medida que ela fazia a interpretação, eu dei uma pausa para a nossa palestra. O que eu vou falar aqui, de certa forma, tem tudo a ver. Mas na medida que ela estava falando, eu fiquei visualizando o pão, que é o tema da palestra. A multiplicação dos pães. Eu vou até sair de trás da mesa. Na medida que ela estava falando,
eu cheguei com fome. E comecei a visualizar um pão. Eu disse, eu vou fazer uma palestra sobre a multiplicação dos pães. Você sabe o que foi que eu fiz? Adivinha? Eu sei que tem muita gente aqui que ainda não tomou café. Com o famoso pão de cada dia. Quando ela estava aqui na frente falando, eu lá no fundo, eu fechei os olhos e visualizei, mentalizei um pão aqui em cima. E fiquei dizendo, esse pão vai me alimentar. Bacana isso, né? Os padeiros não vão gostar dessa história se a gente pensar, materializar, alimentar algo. É só isso que eu queria falar. Então terminou a palestra. Eu não preciso mais falar da multiplicação dos pães. E como Jesus conseguiu realizar esse milagre, entre aspas. 5.000 pessoas. E Simão Pedro pergunta, mas mestre, eu só tenho uns pingados de peixe e 3 pães. Como é que nós vamos multiplicar? Dando outra pausa. Retornando, quando Jesus tinha 30 anos. E que a sua mãe Maria o levou ao casamento. As bodas de Caná. Filho, faltou o vinho, porque o povo daquela época adorava tomar o vinho. Era o vinho puro. Era costume tomar vinho. Naqueles tachos de barro. Quando não era de barro, era de madeira. Na Galileia daquela época. O cheiro do vinho, o cheiro das pessoas daquela época era bem diferente do cheiro. O clima da terra era outro. E Maria, para o filho, faltou vinho. Eu vou traduzir para a nossa linguagem bem popular. Mas mãe, o que tu quer que eu faça? Mas filho, faz aquilo que você sabe fazer bem. Mas o que, mãe? Mas você sabe transformar água em vinho. Aí Jesus, jovem, chamou Simão Pedro, que era mais velho, traga ali o tacho, bota a água aí. E ele fez com que aquela água virasse vinho. Voltando para a multiplicação dos pães. As bem-aventuranças seria a maior alimentação espiritual para a criatura humana. Era ali que a humanidade iria matar sua fome e a tua sede espiritual. Quando aquela multidão ali estava, os discípulos disseram, mas mestre, como vamos saciar essa fome? E ele começou a falar das bem-aventuranças. E na medida que Jesus falava, ele mandou que separasse grupos de 50. Aconteceu a multiplicação das bem-aventuranças como pão espiritual da vida. As bem-aventuranças é o fermento do pão espiritual que alimentará a nossa alma, a tua alma, a alma da humanidade. É evidente, é meramente impossível. 3 pães para multiplicar para 5.000, isso vai de encontro aos princípios da lei da física. É meramente impossível. Mas, retornando de novo, saindo do tema da multiplicação dos pães. Quando Jesus vai curar, foi curar o cego de nascença. E que Tiago pergunta, mas Rabi, ele nasceu cego? E Jesus respondeu, eu não vim derrogar a lei de Deus, vim apenas cumpri-la. Jesus não veio contrariar a lei de Deus.
ele veio apenas cumpri-la. Então, seria meramente possível 3 pães, um pão aqui em cima, como eu visualizei. Eu apenas visualizei. E mais de 50 pessoas nesse auditório. Como seria possível? Você pode me explicar? Um pão você conseguir dividir para 50 pessoas, um pão só. O pão físico. Se você conseguir, eu compro a passagem para você conhecer a Galileia. Você vai? Vai ou não vai? Eu estou falando com você. Mas você consegue fazer isso? Não. Que vai de encontro à lei da física. Mas a grande multiplicação dos pães e dos peixes se deram dentro de você, dentro de mim. O maná espiritual. A busca do sentido da vida na multiplicação do fermento das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, a multiplicação dos pães é a multiplicação da seiva da vida, da tua transformação, porque vieram pessoas de várias partes e pessoas doentes, anciões, crianças, com dificuldades de andar, paralíticos, que estavam buscando, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não o pão físico, mas o pão espiritual da vida que vai lhe libertar, como ele disse. Eu sou a luz do mundo, a luz da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Filho do Homem que veio trazer o maná espiritual para saciar a fome e a sede da humanidade. E qual é a sede que nós sentimos? A fome que nós temos é a sede de esperança e a fome de dias melhores, de dias venturosos melhores, que cada um de nós estamos buscando no afã de nos tornarmos criaturas humanas muito mais saudáveis. Quando nós sentimos sede, com muita sede, bebemos um copo com água. Mas imagine que eu estou com sede e este copo está com água do mar. Visualize que dentro deste copo é água do mar. E se eu te der essa água para você beber, água do mar, o que você vai sentir? Não, sim, tá certo, salgada. Mas você vai beber, mas não vai matar. Você vai sentir mais sede. É exatamente isso o pão. Jesus veio nos trazer o pão espiritual, a água espiritual da vida. Porque na medida que a criatura humana busca saciar a tua sede, a tua fome espiritual, você cresce, você se ilumina, você se transforma. O milagre da vida, meus irmãos, o grande milagre da vida está em você. Você é a potencialidade divina para saciar a tua própria fome espiritual. E os discípulos ficaram encantados quando perceberam que Jesus fazia o milagre da vida na multiplicação dos pães no coração e na consciência daquele povo, conforme está aqui, ó, no livro A Gênese, de Allan Kardec, que fala sobre os milagres de Jesus.
Porque Kardec, naquela época, ele, quando fez uma análise dos milagres de Jesus, no livro A Gênese, que fala sobre a formação do planeta Terra, o surgimento do universo, e o livro A Gênese, que também foi psicografado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita do mundo, na cidade de Paris, no século XIX, que tendo como o espírito Galileu e Galilei, que dava essas comunicações psicofônicas, ou melhor dizendo, de incorporação no médio, que eram vários médios, dentre eles Hermance Dufour, aquela jovem. E no final do livro, Kardec vai fazer uma análise sobre os milagres, as curas de Jesus, a multiplicação dos pães, conforme está aqui no livro. E eles chegaram à conclusão, os espíritos iriam dizer a Kardec que a grande multiplicação dos pães que ocorreu naquela época ainda está ocorrendo nos dias atuais. Quando minha irmã estava falando aqui na frente, ela estava ofertando o pão espiritual da vida, aonde o ladrão jamais roubará o teu pão, porque o pão que você está conquistando é da tua alma. Peço licença a essa simpática plateia. Eu tenho 30 anos de idade. Eu vou até beber água. Eu tenho 57 anos de idade. Nasci numa família espírita. Meu pai fundou o Centro Espírita Humberto de Campos. Aos 17 anos, eu já fazia palestra. Isso lá em 1977. Hoje eu estou com 57 anos. Com 23 anos de idade, eu já era presidente do Centro Espírita Humberto de Campos. Com 30 anos de idade, eu já era diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. Com 26 anos de idade, eu já era coordenador de Juventude Espírita aqui em Salvador. E conheci muito meu amigo Edson Arapiraca, o filho de Arapiraca. E durante essa nossa trajetória, eu fui aprendendo muito e recebendo aquelas alfinetadas. Não é alfinete, não é agulha, não. Agulha de crochê que é bem maior. Aquela que é bacana. A gente recebe alfinetada ao longo da noite de tricô, que é grandão. E todas as vezes que a gente toma alfinetada, você dá um salto, feito um sapo, para frente. Mas dói, mas é uma dor bacana, gostosa. E ao longo da linha do tempo, do meu crescimento espiritual, da linha do tempo de cada um de vocês, porque cada um de vocês tem uma experiência pessoal, na linha do teu tempo, as alfinetadas que cada um de nós já recebemos ao longo da vida, e que houve momentos que eu dizia, meu Senhor, dai-me a tua resignação, oferece aquilo que vai saciar as minhas angústias íntimas, emocionais, o meu vazio existencial. E o Senhor vem e nos oferece o pão espiritual para saciar o vazio existencial que existe em nós. A depressão. O que é que a depressão tem a ver com a multiplicação dos pães? Quem acertar, agora eu vou dar uma passagem com tudo pago para passar o final do ano em Paris. Quando a gente está com depressão, porque aquelas 5.000 pessoas estavam com depressão. Imagine que
aquele público que ouvia Jesus, que na época não era, a palavra não era depressão, era melancolia. As pessoas tinham todos os tipos de doença. As mulheres daquela época eram eminentemente submissas aos homens. E elas viviam angustiadas, deprimidas. Tanto é que Joana de Cusa foi à casa de Simão Pedro conversar com Jesus. Ela abriu o coração e disse: Senhor, eu não estou aguentando mais com o meu esposo, intendente de Cusa. As mulheres tinham problema de depressão, tinha vazio existencial, porque essa palavra é nova. Mas naquela época as mulheres já tinham esses problemas. Estou me referindo às mulheres porque elas sofriam muito em nossas mãos. Quem? Nós, homens. E aquela multidão de 5.000 que Jesus multiplicava o pão, saciava os estados melancólicos daquela época, das perseguições. Então, quem comia do pão espiritual de Jesus neutralizava a depressão, as doenças emocionais. O que é uma doença emocional? A falta da ausência do amor que você deve ter por você mesmo. Quando ele afirmou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E na medida que você ama o outro, você está dando um pedaço do teu pão espiritual ao outro. E quando você recebe o meu pão espiritual, que eu oferto, o meu pão espiritual, que é a energia espiritual, que é o amor que transborda da minha alma para você, você é alimentada pelo amor, que é o fermento do pão. Você passa para ela. Ela recebe esse fermento, esse pão espiritual, e na medida que ela recebe, ela se ilumina, porque o pão ilumina a alma, ilumina a aura humana, e aí ela vai passando sucessivamente. Aquela multidão de 5.000 pessoas ficaram iluminados e não sentiram nem fome e nem sede. Portanto, meus queridos irmãos, quando o amor chegou na terra, chegou para ser o divisor de águas. Quando, em 1980, junho de 1980, uma estrela se deslocou da região da Índia, aquela estrela de quinta grandeza, que saiu da cidade de Calcutá, uma estrela de 1,40 m de altura. Veio ao encontro de outra estrela de quinta grandeza, também 1,40 m de altura. E quando aquelas duas estrelas se encontraram na América do Sul, no continente sul-americano, no território brasileiro, no estado da Bahia, na cidade de Salvador, a materialização do pão espiritual da vida, em nome do grande governador espiritual, se materializou, vizinho a esta instituição espírita. As duas estrelas que eu me refiro, que é a essência do pão espiritual da vida. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, que transformou a Bahia. Irmã Dulce dava o pão que o povo precisava. Teresa de Calcutá dava o pão espiritual de quem precisava. A multidão aqui nos Alagados, eu conheço os Alagados desde a década de 70.
porque meu pai me levava nos alagados. 1969, 1970, quando eu tinha 10 anos de idade, para fazer trabalho social nas palafitas dos alagados. E eu sei que aqui no auditório deve ter pessoas daquela época. Como é bom fazer a caridade e levar o pão espiritual. Quando você está nesse trabalho da multiplicação do pão espiritual no coração do outro, você não sente fome. Irmã Dulce e Teresa de Calcutá, elas eram as multiplicadoras dos pães espirituais da vida. A multiplicação do pão que ocorreu na Galileia naquele tempo ainda continua e permanece em nossas mãos. Multiplique, meus queridos irmãos, o pão que Deus lhe deu. Mas que pão é este, James? Você sabe? O pão do amor, o fermento do amor. Peço licença mais uma vez para um relato pessoal. Com muito carinho, peço licença. Eu gosto de esporte. Eu pratico ciclismo, ou melhor, eu faço cicloturismo, que é diferente. E ando muito na Chapada Diamantina, aqui no estado da Bahia. Vocês viram o Globo Repórter? Eu já rodei aquela região toda de bicicleta, sozinho. E ano passado, o que eu vou falar tem a ver com o tema a multiplicação dos pães. A Chapada Diamantina é maior do que o estado, praticamente é quase do tamanho do estado de Sergipe. A gente levaria a vida inteira e não conheceria, não vai conhecer por inteiro a Chapada Diamantina. Ano passado eu viajei para a Chapada em 2017, janeiro de 2017. Lá para a região do Vale do Capão. Fico hospedado numa barraca, em cima de uma árvore, aonde não tem luz elétrica, não tem esse conforto, nada. Levei a minha bicicleta, a minha companheira. E resolvi fazer uma viagem de 200 quilômetros sozinho, pedalando pelas estradas poeirentas da Chapada Diamantina. E comecei a pedalar naquelas estradas poeirentas. Saía às 5 da manhã e pedalava até 5 da tarde. Até que me faltou dinheiro, eu não tinha mais dinheiro, só estava só com cartão de crédito. Eu tinha pedalado uma região inóspita, 80 quilômetros, pedalando sem ver uma alma viva. O sol me castigava e já não tinha mais água, não tinha nada. Quando deu 3 horas da tarde, eu cheguei em uma cidadezinha, em uma vila, e perguntei aonde é que tinha um lugar para eu ficar. Eu já estava exausto, acabado. O rapaz me disse, ali tem uma pensão, uma hospedaria. Eu fui, sem nenhum luxo. E eu estava cheio de poeira, com a minha bicicleta e a minha mochila atrás. Quando eu cheguei na pensão, que maravilha aquela pensão, meu irmão. Uma maravilha. Calor danado, o ventilador não funcionava e as benditas e abençoadas das muriçocas. Estava exausto. Tomei um café e descansei. Paguei no cartão. No outro dia, acordei 4 horas da manhã. Eu esqueci, meus irmãos, de comprar alguma coisa para levar na viagem que duraria mais 80 quilômetros em estrada de barro, sozinho. Sozinho não. A gente sempre está acompanhado. Não é isso? Eu já tinha pedalado uns 10 quilômetros quando o irmão Só se mostrou e eu estava com medo do irmão Só aparecer.
Por que o irmão só aparecer? Porque quando ele aparece nessas regiões de altitude, queima a tua pele. Você sofre. Eu não tinha nem água e não tinha nada para comer, eu estava com muita fome. Quando eu parei em um local, uma casa no meio do mundo, aquelas casinhas pobres, paupérrima, e que você não dá nada. Eu estava com o corpo colado de poeira, com fome, já era 10 horas da manhã, eu paro na porta desta casa e uma senhora com cara de octogenária, de 80 anos. Eu pergunto àquela senhora baixinha, senhora, onde é que tem uma lanchonete? Olha que coisa, eu fui perguntar onde é que tinha uma lanchonete. E a senhora disse, moço, seu moço, a cidade mais próxima está a 50 quilômetros. Eu estava no deserto, não sabe, você não tem ideia do lugar onde eu estava. E o senhor quer o quê, moço? Ô moço, eu queria tomar um café. O seu moço quer tomar um café? Eu disse, é. Então o senhor se apeie dessa bicicleta. Apear da bicicleta. Aprendi. A gente com esse ar de intelectual nosso, esse negócio da gente falar bonito, de fazer discurso na tribuna espírita para 50 pessoas, para 200 pessoas, para 700 pessoas. Os títulos acadêmicos que a gente tem nesse lugar não vale nada. E aí eu, diante daquela senhora que estava me dando a primeira lição de APA, que eu não sabia o que era, se apeia da bicicleta, eu vou te dar um pão com café, sabe? Eu sentei à porta da casa dela, chão batido. Ela foi lá dentro e trouxe no copo de extrato de tomate, chá, café. Mais ou menos o que você estava me oferecendo aqui. Não, mas ela me deu, ela corrigiu. Ela me deu chá, café, depois ela fez o mais forte. Então, voltando para cá. E aqui, o chá, café que ela me deu é de uma cafeteira elétrica, tecnologia. Mas lá onde eu estava não tinha esse tal de tecnologia de micro-ondas na casa dessa octogenária no meio do mundo, da roça. Copo de extrato de tomate, chá, café, transparente. E ela trouxe o pão, o único pão que ela tinha, e eu estava com fome. E quando ela me deu aquele pão, com aquele chá, café, amargo, porque não tinha açúcar. E quando eu comi o pão, era tão duro, se eu batesse na ponta dessa mesa, quebrava. Mas eu comi aquele pão seco e saciou a minha necessidade fisiológica, mas alimentou muito mais o meu espírito, porque eu estava aprendendo com aquela senhora. Agradeci a ela e perguntei a ela como era o nome dela, e tive a curiosidade de perguntar a idade dela. Isso foi no ano passado, 2017. Eu estava com 56 anos. Quantos anos a senhora tem? E ela me disse, 56 anos. E eu quase caio para trás. Ela tinha a minha idade, mas com cara de 80 anos. Moço, eu vou lá no fundo do quintal. Ela trouxe um cacho de banana. Leve para viagem, mas como eu levarei este cacho de banana amarrado na boleia da minha bicicleta? Não tinha como. Eu peguei umas 6 bananas, meia dúzia de bananas, botei na minha sacolinha e fui pedalar, porque o meu corpo estava mais saciado espiritualmente do que fisicamente pela lição de amor que essa senhora me deu. E eu disse a ela, um dia eu retornarei e vou retribuir o que a senhora me deu. Ela esqueceu. Lá adiante na vida, em uma subida de uma ladeira, tinha chovido. Um abençoado de um caçambeiro. Se aqui tiver algum caçambeiro, me perdoe. Mas foi um caçambeiro. Desceu em alta velocidade, tinha chovido. Ele jogou 1 tonelada de lama em cima de mim. E eu fiquei parecendo
o incrível Homem de Pedra. A lama secou e eu fiquei todo duro, porque não tinha lugar para tomar banho. Quando eu entrei na cidade de Mucugê, que eu ia para a casa de uma amiga, cheguei na casa dessa minha amiga, ela disse: o que é isto? Sou eu que cheguei inteiro. Um ano depois eu retornei, fiz a viagem, agora de carro, parei na porta dessa senhora e ela estava ainda usando o mesmo vestido e o mesmo lenço na cabeça. Abri o porta-mala do meu carro, tirei as panelas e copos que eu tinha, me aproximei dela, ela não me conheceu e ela logo foi dizendo: seu moço, eu não quero comprar panelas. Eu disse: eu não vim vender as panelas para a senhora, eu vim te dar as panelas. Mas por que o senhor está me dando as panelas? Eu respondi para ela, ela não me conheceu. É porque há um ano atrás a senhora me deu um pão para saciar a minha fome. Ah, eu me lembrei, você é o rapaz da bicicleta. Portanto, meus queridos irmãos, a multiplicação dos pães está no coração e na ação individual e coletiva que realizamos em benefício da humanidade. Muita paz. Olha, gente, com esse depoimento de Deus sobre o café, eu vou deixar fazer mais café aqui. Eu sou tida como que faz péssimo café. Uma vez fui fraco demais, outra vez fui forte demais. Hoje eu aprendi. Hoje eu vou fazer.